Acharam? Sim. Isaías 59, versículo 1 e o versículo de número 2. Amém. Localize aí. Sim. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim. Vou ler um só para poder criar um contexto remoto aqui. Para criar um pensamento e criar uma ideia. Tá? Mas eu vou me ater no versículo 2. Tá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que ele não possa ouvir. Ou seja, o contexto aqui, de Isaías 59, o contexto imediato, e eu posso dizer também um contexto remoto, tá? Porque está muito apontado para Israel, para Judá, para Samaria, para Judá, está aplicado para esse povo judeu, que vivia uma vida oscilante, uma hora com Deus, outra hora não, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Efeito elevador, efeito ioiô, em cima e embaixo, cima e embaixo, cima e embaixo. E esse contexto aqui vai falar de pecado, só que no pecado, num ato de iniquidade. Pecado e iniquidade é a mesma coisa. O que difere um do outro? Pecado são ações voluntárias que a gente comete durante o dia. São ações voluntárias que a gente comete no decorrer da semana, mês e ano. Pecados voluntários. O que é a iniquidade? Pecado consciente. É quando eu sei que é errado, mas assim eu faço. Tá? E esse pecado, que é iniquidade, que você sabe que está errando, mas assim você faz, ele pode virar um pecado de estimação. De você estar fazendo sempre. Tá? Então, veja bem. Mesmo nesse cenário aqui de pecado, mesmo nesse cenário aqui de muita impiedade da nação, Deus está dizendo que por mais que vocês estejam lá embaixo, oscilantes, eu ainda salvo. Eu ainda ouço. Ou seja, vocês não me mudaram. Eu continuo sendo Deus, vocês que mudaram, se deixando se levar pelo pecado. É isso que você está querendo dizer. Tá? Aí vem o versículo de número 2. Que vem dizendo assim, ó, mas uma observação aqui. Todas as vezes que na gramática você se deparar com essa palavra mais, não é mais com I, M-A-I-S é quantidade, tá? Agora esse mais aí, M-A-S, está sempre se arremetendo à história. Começa sempre mais assim, mas, está querendo dizer, o estado presente é assim, mas a história não vai terminar assim. Tá? Pega isso aqui. Mas assim, ó, mas as vossas iniquidades, está falando assim, um momento de iniquidade, mas a história não vai terminar assim. Ô glória. Pega isso aqui. A história não vai terminar assim. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos... Olha, pega isso aqui. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Não é Deus e você. É você e Deus. Tá? Não é Deus que se distanciou. É o povo que se distanciou. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pegou isso aqui? Pegou isso aqui? Então eu quero que você atente para isso aqui. É tempo de levantar. É tempo de bater a cabeça e viver uma vida de filho. Você é filho, você é filha de Deus. Não aceite nada menos do que isso. Tá? Porque isso é o ápice. Você é filho, você é filha, você é príncipe, você é princesa do rei. Amém? Amém. Vamos continuar aqui. A origem do pecado. Eu tenho alguns textos aqui.
Eu vou ler o parágrafo, leio o texto e a gente vai dando seguimento, tá? Eu falei no vídeo passado, nós estamos na página 109, na parte esquerda, tá? Porque, por ser virada para mim, ela é a parte esquerda, tá? Porque ela é dividida a folha em dois lances, 1, 2, tá? Então quando eu falar a parte esquerda, é a parte de cá, parte direita é a parte de cá, tá? Você virando para a apostila, direita cá, esquerda cá, ok? A origem do pecado, página 109. A pergunta, de onde veio o pecado? Já parou para pensar? De onde veio o pecado? Isso é uma coisa que tem chocado muitas pessoas. Mas o pecado surgiu por seres espirituais, seres perfeitos, que se deixaram levar pela soberba, pela altivez, pela prepotência, pela arrogância. Então, daí surgiu o pecado. O pecado não surgiu no mundo físico. O pecado primeiro surgiu no mundo espiritual. Surgiu por meio de um querubim. Querube, guardião, surgiu por intermédio desse anjo, que galgou comércio. Isso que eu vou ter que mostrar os textos. Que galgou comércios. Tá? Eu vou ler o texto com você. Tá? Ele galgou comércio como assim? A rebelião que ele promoveu, que está lá em Ezequiel 28, vamos ler já. O texto vai citar categoricamente de Deus dizendo que pela multidão das suas iniquidades, a multidão não é uma, não é multidão, é muita coisa. Pela multidão das tuas iniquidades e pela multidão do teu comércio, você foste lançado, você caiu. Olha para mim aqui, eu vou pegar o texto aqui, olha para mim aqui. Qual era esse comércio? O querubim, ele queria um lugar que não era dele. E todas as vezes que eu quero um lugar que não é meu, eu faço manobra, faço força para poder assumir esse lugar, essa posição que não é minha. Isso é rebelião. Isso não é crescimento, isso é rebelião, isso é inchaço. Tá? Porque uma coisa é você querer ser igual ao seu pastor. Uma coisa é você querer ser igual ao seu líder. Isso é discipulado. Agora, você querer ser mais, já é rebelião. Portanto, ele vai dizer assim, ó, eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele não estava dizendo que ele seria o Altíssimo. Ele estava dizendo, serei semelhante. Só que ele prossegue com a intenção no coração, dizendo, vou colocar o meu trono acima das estrelas. Foi aí que Deus jogou ele por terra. Porque você nunca pode querer um lugar que não é seu. Você não pode ocupar um espaço que não é seu. Entende o que é seu. Por dois caminhos vai acontecer. O que é seu, ou você vai ser direcionado para ir receber o que é seu, como foi Saul, quando as jumentas se perderam, ele foi direcionado para buscar, mas quando ele vai sendo direcionado a buscar, Deus já fala com Samuel um dia antes que amanhã, nesse horário, vai vir alguém da tribo de Benjamim, da fazenda de Quis, vai chegar até ele. Não sei se você pega isso aqui. Eu não sei se você vai receber isso dentro dessa aula, porque essa aula está profética. Aleluia. Tá? Eu quero profetizar que amanhã, a essas horas, tem algo muito positivo de Deus para a tua vida. Aleluia. Deus está tocando num cenário para te trazer onde Ele quer. Detalhe,
Saul chegou, já estava tudo pronto. Não sei quem pode pegar isso aqui, mas já estava tudo pronto. Oh, glória. Detalhe, Saul foi levado. Porque eu vejo Deus nisso aí, eu vejo. Só que em outra situação, é a bênção que vai vir até você. Lembra de Davi? Há um paradoxo entre Saul e Davi. Porque Saul, gente, foi a resposta do povo, a oração do povo. O povo pediu e Deus deu Saul. Só que Saul é quem vai até o profeta Samuel. Porque Deus toca no cenário, Deus toca nas jumentas, a jumenta se perde. O pai de Saul manda Saul levantar e ir buscar a jumenta. E ele vai. Sendo que ele não sabia que nessa perda Deus tinha um propósito. Ô, gente, fica tranquilo. Que por conta dessa perda, Deus tem um propósito. Ô, glória. Ô, glória. É para você chegar onde Deus quer. Só que Davi é diferente. Davi, Deus manda Samuel ir na casa dele. Só que, gente, Deus erra. Não. Deus erra. Ó, Deus não? Deus não erra. Davi estava em casa? Não. Não, gente. Como é que Deus manda alguém ir na casa de alguém para ungir esse alguém se esse alguém não está lá? Deus faz as coisas de propósito. Porque antes de Deus te honrar fora, primeiro Deus te honra dentro. Oh, glória. Oh, glória. Diga para alguém, fica tranquilo, primeiro Deus vai te honrar dentro. Oh, glória. Fica tranquilo, fica. Deus vai te honrar primeiro no bairro, no ministério, no debate. Primeiro Deus vai te honrar dentro, para depois na família, para depois te honrar fora. Na casa de Jessé, estavam todos os filhos. Eliabe, Abinadab, Shimeia, Ozem, Radai, Natanael, estava todo mundo ali em casa. O único que estava trabalhando é quem? O único que estava trabalhando é quem? Deus não tem nada com descompromissado. Deus só tem algo com quem tem compromisso. Ô, glória! Ô, glória! Ô, glória! Vamos lá! Voltamos aqui então, voltamos. Vamos lá. A origem do pecado. De onde veio o pecado? Antes de botar o texto aqui, eu quero que você entenda a diferença dos anjos que pecaram e para nós. Tá? Você vê em Ezequiel 28 que a intenção dele era ser semelhante ao Altíssimo. A mente dele, o coração dele é querer ser semelhante ao Altíssimo. E olha a raiva dele. Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, diz assim, ó Deus, façamos o homem o quê? A nossa imagem. O que Lúcifer queria, o que o querubim queria, que não conseguiu, Deus fez na gente. Imagem e semelhança. Outro ponto. Salmo de número 8, verso 5. Deus nos fez menor do que os anjos. Querubim, um anjo que caiu, é anjo. E todo anjo é espírito. Hebreus 1,14. Todos os anjos são espírito. A expressão anjo no grego é malak, no grego ângelos, que significa mensageiro. É o ofício dele, mensageiro. A origem dele é espírito. Só que Deus fez nós menor do que os anjos, menor do que os espíritos. E no nome do Senhor, os espíritos nos obedecem. Lucas capítulo 10, versículo 18, 19, a seguir, os discípulos estão vindo de uma comissão, de uma jornada missionária. E eles estão voltando maravilhados e dizendo, Senhor, no teu nome, até os demônios nos obedecem. Até os espíritos imundos nos obedecem. Isso é positivo? Porque somos menor. Porém, no nome do Senhor Jesus, faz que a gente tenhamos vitória sobre eles. No nome de Jesus. Porque maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. Só que Cristo vai olhar para ele e vai dizer, peraí, não se alegre com isso não. Tá? Né? Eu sei que vocês estão felizes, conjectura, eu sei que vocês estão felizes, estão animados, estão contentes, porque Zé Pelinta foi expulso, Exu Caveira foi expulso, Pombagira foi expulso, ok.
Só que se alegre antes, porque o vosso nome está escrito Aleluia. no livro da vida. Oh glória, oh glória. O teu nome está registrado no céu. O teu nome está registrado no céu. Oh glória. Então essa é a raiva dele, tá? E detalhe, quando ele pecou em espírito, tá? O homem quando pecou em estado humano. Ele pecou no estado espiritual, o homem pecou no estado humano, tá? Ele pecou de um lado espiritual e não tem perdão. O homem que pecou num estado físico, com corpo físico, o homem tem perdão, ele não, tá? Então vamos olhar o texto aqui agora. Deixa eu colocar aqui. Eu vou ler do 13. Deixa eu ver até onde. Até o 18. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Gente, desculpa, tá? Porque como eu chorei, consegui tudo congestionado. Achou? Ezequiel 28, 13? Amém. Vamos ler assim, ó. Quero que você entenda rapidamente aqui, olha pra cá. Ezequiel 28, do versículo 1 a seguir, antes de chegar até o 13, esse texto aqui, ele é um texto que está em projeção profética. Tá? É um texto que é dúbio, ou ambíguo, ou seja, ora está falando algo logos, ora está falando rema, ora está falando algo compreensível do mundo físico, ora muda o mundo espiritual, seres espirituais, anjos e por aí vai. Tá? Então isso aqui é uma projeção profética, tá? Para você entender a Bíblia, você tem que interpretar ela com muita diligência e nas linguagens que ela foi escrita, tá? Eu falei numa aula passada, não sei em qual turma, mas eu quero pontuar isso aqui. A Bíblia ela foi escrita em linguagem literal, tá? Projeção profética, linguagem simbólica, linguagem alegórica, linguagem figurativa, linguagem de dissimile, linguagem de metomínia, tá? Linguagem parabólica, por parábolas, linguagem de hipérbole. Uma observação aqui: hipérbole significa um exagero, tá? Não quer dizer que a Bíblia seja um exagero, significa que esse texto aqui, principalmente aqui, é uma hipérbole dentro da projeção. Por quê? Ela fala de um rei, fala de um homem, depois ela sobe para outro nível, tá? Então você só vai conseguir entender a Bíblia se você interpretar ela nessas linguagens que ela foi escrita, tá? Desde figurativa, alegórica, simbólica, figurativa, literal, de parábola, ela sempre se comunica com a gente, sempre se relacionando com a gente, seja numa história, numa ideia, num pensamento, em um princípio e por aí vai, ok? Então, tendo dito isso, vamos lá. Ezequiel 28. Até porque a Bíblia ela é um livro espiritual, tá? Quando você pega João capítulo 6, versículo 63, Jesus disse, João narrou, a minha palavra ela é espírito e vida. Então, como nós vamos entender algo espiritual? Conectado no espírito. Se você pegar para ler a Bíblia num estado carnal,
com um olhar carnal, com uma mente carnal, com um coração carnal, você não vai conseguir entender nada. Tá? Quando você olha a Bíblia com um olhar espiritual, por isso que a gente sempre ora antes de ler a Bíblia, para que a gente possa se conectar com o mundo espiritual e compreender um livro que é espiritual. Tá? Quando se fala em estudar a Bíblia, dá desânimo, dá sono, cansaço, dor de cabeça, dá inúmeras coisas. Dá falta de tempo, porque agora o álibi é não tenho tempo. Mas não tenho tempo. Né? Como se o tempo regesse a pessoa. Mas não é o tempo que nos rege. É nós que regimos o tempo. O tempo não tem intelecto. O tempo não tem raciocínio. O tempo é algo inanimado. E nós não. Nós somos pessoas que somos animadas, temos intelecto. Então somos nós que dominamos o tempo, não o tempo que dominamos a gente. Tá? Enquanto você viver falando que não tem tempo, você vai ser escravo do tempo. Tá? Mas como Cristo nos fez livre, então você não pode ser dominado pelo tempo, mas você tem que dominar o tempo. Glória! Hoje eu senti Deus aqui, hein? Senti. Tá? Então, pega isso aqui. Não deixa o tempo de dominar. Domine o tempo. Tá? Crie um cronograma, uma cartilha para você dominar o tempo. Levanta tarde, não consigo fazer nada, levanta mais cedo. Tá? Porque você não pode ser dominado ou dominada pelo tempo. É você que domina o tempo. Está faltando administração interna, tá? De você para com você mesmo. Ezequiel 28. Toma tanto cuidado. Ezequiel 28. Olha o 13. Vou ler do 11. Veio mais a mim, não, vou ler o 13 mesmo, vamos lá. Estavas no Éden. Quero que você sublinhe a palavra estava no Éden aí. Sublinha essa palavra aí. E coloca: o primeiro a habitar no Éden foi Lúcifer, o querubim. Deixa eu criar algo aqui. Queria aqui, vou botar aqui. Deixa eu botar aqui. Essa aqui agora é a hora daquelas pessoas que não fizeram antropologia entrar em um nó com a cabeça. Ficar com um nó na cabeça. Porque o primeiro a morar no Éden não foi Adão, foi Lúcifer. Ele foi o primeiro habitante do Éden. Não é Lilith, não é Safado, não é Salã, não. Foi ele. Tá? Lembrando que você precisa escrever também. O Éden não é o jardim. Um jardim foi plantado no Éden. Deixa eu ler esse texto com você. Deixa aí Ezequiel aberta. Eu não ia entrar nesse minuto não. Deixa aí aberta Ezequiel 28 aberto e vamos lá para Gênesis. Primeiro livro no cânon sagrado, tá? Não foi escrito primeiro, mas foi canonizado como primeiro. Abra, por favor, em Gênesis. Precisava colocar isso aqui em algum lugar. Deixa eu botar aqui. Botar aqui embaixo. Ó. 2:8. Olha o que diz. E plantou o Senhor Deus um jardim aonde? No
Éden. Deus plantou um jardim no Éden. O Éden não é o jardim. Bota aqui, ó. O Éden não é o jardim. Tá? O Éden era a terra antes do pecado. Tá? Então, a priori aqui, o primeiro a residir, a habitar no Éden não foi Adão, foi o querubim. Porque a palavra querube é guardião, aquele que guarda. E o que Lúcifer guardava? Guardava as coisas criadas. Tá? Vou botar aqui, ó. Éden não é o jardim. Um jardim que foi plantado no Éden. Tá? Então, o querubim, ele era guardião. Ele era guardião das coisas criadas. Tá? Uma ideia aqui, rapidinho. Essa ideia que a igreja lá atrás, a igreja dos séculos passados, colocou na nossa mente, que Lúcifer era regente de coral, isso é balela. O anjo querubim, ele não canta, ele guarda, ele é guardião, ele protege, ele cuida, preserva, guarda, tá? Uma outra coisa aqui, para você ver que esse querubim, seja o anjo caído querubim, ou seja, outros anjos querubins, não só existe Lúcifer como querubim, Satanás é um querubim, o diabo é um querubim, são a mesma coisa, tá? São querubim. Ele pecou, mas eles não perderam a origem deles. Eles perderam o local de habitação que eles tinham em Deus, porém eles continuam sendo o que eles são. Fala na sua origem, que é querubim, tá? E olha comigo aqui, por favor, em Gênesis capítulo de número 3, olha o versículo de número 22 a seguir. Olha o que diz. Então disse o Senhor Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é comum de nós, sabendo que é o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Ele não lançou o homem do Éden, que é a terra antes do pecado. Pegou? Vou repetir. Ele não lançou Adão fora do Éden. Ele lançou Adão fora do jardim, que foi plantado no Éden. Porque o Éden não é o jardim. Tá? Deus tirou Adão do jardim e colocou ele para fora do jardim. Colocou Adão no Éden, na terra antes do pecado. Porque o Éden é a terra antes do pecado. Vamos uma vez. O Éden não é o jardim, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 8. O Éden não é o jardim, um jardim que foi plantado no Éden. O homem pecou, Deus, com receio do homem comer da árvore da vida, que ali está apontado para Cristo, e viva eternamente em pecado, Deus pega a árvore da vida, primeiro pega Adão, coloca para fora do jardim do Éden, tá? Aliás, coloca para fora do jardim que está no Éden, ou seja, Adão está no Éden, na terra, mas fora do jardim. Entendeu? Tá? Prossigamos. Vou de novo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e do mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Observação aqui. O homem foi criado para ser eterno. Tá? Só que Deus plantou um jardim no Éden.
Deus plantou um jardim no Éden. O Éden não é um jardim. Deus plantou um jardim no Éden. O Éden é a terra antes do pecado. Deus plantou um jardim. Gente, Deus poderia fazer Adão não pecar? Poderia. Só que todo lugar que você é colocado e você não pode sair é prisão. Repito. Todo lugar que você é colocado e você sendo colocado ali, a pessoa que te colocou ali coloca restrição, coloca restrito a tua saída, é prisão, é cárcere privado, é crime, é erro. Deus não erra. Deus não tocou o homem no jardim para prendê-lo como uma prisão, como um cárcere privado. Ele colocou o homem no jardim do Éden, mas ele deixou uma porta lá. Para o homem viver nesse jardim é nas condições de Deus, é nas condições dele. Se o homem quiser viver na sua condição, ele tem que ir embora, ele tem que sair do jardim. É a mesma coisa você, que teve filho adolescente, e você falou para o teu filho, ó, enquanto você estiver aqui na minha casa, debaixo do meu teto, comendo da minha comida, bebendo da minha água, vai ser do meu jeito. Se a pessoa, se o seu filho quiser cantar de galo, querer avacalhar, tudo mais, pisar na bola, o que você vai fazer? Vai embora. Se você quiser viver assim, aqui dentro de casa não. Você arruma uma casa, se você arruma um cantinho pra você, arruma uma mulher, pega casa e vai. O que você está dizendo? Na minha casa, do meu jeito. É a mesma coisa do Pai, Deus. Aqui é nessa condição. Aceita? Não, então vai de pé. Então ele coloca Adão para fora do jardim, não fora do Éden. Tá? Aí o que Deus vai fazer? Para o homem agora não voltar, não quer dar um migué e voltar, porque se você olhar lá na frente, quando Caim mata Abel, Caim tenta voltar. Caim tenta entrar, mas não consegue entrar. Por quê? Olha o verso 23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Tá? Porque o jardim foi plantado no Éden, agora o jardim é do Éden. Então Deus tira o homem fora desse jardim para lavrar a terra de que fora tomado. 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins, mais de um, ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamava, andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Querubim é guardião, não maestro. Tá? Vamos voltar para Ezequiel 28. Eu vou te mostrar que ele era um sacerdote de Deus. Porque só pode existir sacerdote aqui na terra se existir sacerdote em cima, no céu. Tá? Hoje nós temos o quê? Um sumo sacerdote. Que está lá em Hebreus capítulo 5, Hebreus 8. Que está à direita de Deus. O sumo sacerdote. Que não veio de uma hierarquia tribal. Que não veio da tribo de Levi. Ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno. Oh, aleluia! Ezequiel 28, vamos voltar. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Deixa eu fazer algo aqui.
quero que você se atente para isso aqui, ó. Querubim. Querubim é guardião. Nada de maestro, nada de nada. Guardião. Tá? Até porque, se existisse algum maestro no céu, não seria o querubim. Nem muito menos os serafins. Mas seria o Espírito Santo. Tá? Por quê? Porque a primeira dispensação foi Deus, depois foi Cristo, para nos trazer de volta para Deus, e agora vem o Espírito Santo, que com maestria vai concluir a obra, nos levando para ter a vida eterna, para a glorificação. Tá? Mas que fique bem claro, tá? Vamos lá, toda pedra preciosa é a tua cobertura, ok? Sim. Qual é a primeira? Sardônia. Sardônia, vou botar aqui, ó, um S, tá? Sardônia. Segundo. Topázio. Terceira. Diamante. D, tá? Turquesa. T. Ônix. Jaspe. Zafira. Safira? É. Isso, vai. Carbúnculo. Esmeralda. E o ouro. Vou botar o olho aqui de preto, tá? Pera aí, gente. Isso aqui, ó, isso aqui é um éfode. Todo sacerdote tinha um éfode no peito. Todo. Só que, deixa eu pegar um bloquinho de nota aqui. Só que, se atente para isso. Você conseguiu observar que o éfode do sacerdote tem 12 pedras. São 4 fileiras contendo 3 pedras, ficavam na altura do peito, tá? Porque isso era a cobertura que o sacerdote tinha, tá? Em contrapartida, o sacerdote tinha esse éfode no peito e do seu lado direito ele tinha uma campainha e uma romã. Do seu lado esquerdo também uma campainha e romã. Para quando o sacerdote se locomovesse dentro do tabernáculo, dentro do lugar santíssimo, as pessoas lá fora escutassem o barulho e simbolizava que o sacerdote estava vivo. Deixa eu aplicar isso aqui. Todo ministério que é constituído por sacerdote esse que não verbaliza nada, que não expressa nada, que não é avivado, que não glorifica, que não exalta, é um ministério morto. Porque o barulho lá dentro faz eu aqui fora saber que existe alguém me representando lá vivo. Oh glória, oh Jesus, oh glória. Olhe para a tua vida agora. Glória. Oh Jesus, olhe para o teu ministério. Olhe para a tua igreja. Oh glória. Vê se tem barulho. Oh glória. Porque quem te representar tem que fazer barulho. Tá? Gente, não leva isso aqui no figurativo não. Aliás, não leva isso aqui no literal também não. Tá? O barulho faz com que quem está fora saiba que tem alguém lá dentro vivo lhe representando. Eu pergunto, você me responde. O teu líder te representa? Eu pergunto, você me responde. Ele está vivo para te representar? Oh glória. Porque é de Deus para o líder, do líder para você. Oh glória, oh glória, oh glória. Então esse barulho tinha que ter por quê? Para quem estava aqui fora ouvir o barulho e dizer, existe alguém lá dentro me representando que está vivo. Eu preciso pegar com você um texto aqui. Achei aqui. Olha que lindo meu bloquinho de nota. Seu bloquinho de nota, você consegue ver ele? Não, né? Vou voltar, ó. Meu bloquinho de nota. Vamos lá. Abra, por favor, Êxodo 28. Abra, por favor, Êxodo 28.
Êxodo 28. Aqui, eu vou tirar esse O aqui. Tá? Ó, esse O. Bota lá de fora. Tá de fora. Tá? Ó. Botar aqui assim. Botar o ouro, tá? Ó, o ouro. Ouro, tá? Então, frisando aqui, ó, no O, tá? Você tá com esse aqui, ó, 28 aberto aí, vida? Sim. Eu tô. Qual que tá faltando aí? Jacinto. Ó, jacinto. Ametista, né? Jacinto, Ágata e ametista. ametista e ágata, tá? Ó. As três últimas pedras, tá? Lembrando que ouro não é pedra. Ouro é metal. Tá? Essas três últimas pedras aqui são as pedras de maior valor aquisitivo, de maior valor monetário. Olha como é que ele já estava ambicioso. Pegou? Se você pegar todas essas 9 pedras aqui, olhar ela com um olhar financeiro, com um olhar monetário, você vai ver que todas essas 9 pedras têm valor enorme. Porém, as últimas 3 não têm. Tá? As 3 não têm. Ok? Talvez você possa perguntar assim, professor, mas por que ele não cresceu o olho com cadê o D? Com o diamante? Porque o diamante, você tem que trabalhar ele. Você tira o diamante da lama. Como ele não tem poder de tirar ninguém na lama e trabalhar com quem está na lama, ele só leva para a lama, mas não tem capacidade de trazer a pessoa da lama e purificar, então não mexe com o diamante. O ouro sim, o ouro ele pega o ouro. O ouro hoje tem que se purificar ele. Mas nessa época daqui, o ouro era top. Tá? Vou ler para vocês na Bíblia. Tá? Que o ouro a qual ele guardava no jardim que foi plantado no Éden, era um ouro bom. Quando é que o ouro se torna ruim? Quando eu começo a matar por ele. O ouro se torna ruim quando eu começo a galgar posições por ele. O ouro se torna ruim quando eu abro espaço somente para o ouro e me bloqueio para demais coisas. Vamos lá. Êxodo 28. Vamos lá. Êxodo 28. Eu quero ler o texto aqui também, quer ver? Êxodo 28, a partir do versículo de número 17, tá? Eu quero achar outro aqui também. Ó. Êxodo 28, 17. Deus está falando do éfode do sacerdote, tá? São as vestes sacerdotais. Diz assim, ó. E o encherás. Vamos ler 16, ó. Não, 15. Vamos ler 15 a seguir, ó. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada. Conforme a obra do éfode o farás de ouro, e de pano azul de púrpura e de carmesim, e de linho finíssimo torcido. Ou seja, esse éfode aqui, ele é traçado como peitoral do juízo de obra esmerada, tá? Ele é feito, essa base aqui, ó, de ouro. Essa base aqui de fora, ele é feito de ouro, tá? O ouro vai ser fixado num pano azul de púrpura e de carmesim e de linho finíssimo, tá? Ou seja, tem a base de ouro, tem um pano de linho fino, de carmesim, de púrpura, linho fino, azul, aonde essa base de ouro vai ser fixada, colada, presa, tá? Depois dela estar presa essa base aqui de ouro, Deus vai orientar a fazer escavações aqui, ó, para poder caber as pedras. Tá? 3, 6, 9 e 12. Tá? Então, ouro é a sua base, que foi fixada no linho
no linho azul, púrpura de carmesim, ok? Prossigamos, versículo 16. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Quadrado. Tá? Não tem, não, crente é quadrado mesmo, tá, gente? Tem muita pessoa que quer ser redondo igual a escola e tá falando pro inferno. Crente é quadrado. O mundo faz, você não faz. O mundo abraça, você não abraça. O mundo permite, você não permite. Você é quadrado. Acabou. 17. E o encherás de pedras de engaste. Ou seja, o engaste foi feito no ouro e a pedra fixada ali. Com 4 ordens de pedra. A ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem, tá? Primeira ordem. Segunda ordem, esmeralda, safira e de diamante. Terceira ordem será de jacinto, de ágata, de ametista. A quarta ordem será de turquesa, de sardônica e de jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes. Olha para mim aqui. Isso aqui fala de cobertura sacerdotal. Por quê? Tanto o sacerdote eterno quanto o sacerdote da terra carregava e andava com esse éfode. Porque isso fala da cobertura. E Deus respeita a cobertura. Se você pegar em Apocalipse, abre Apocalipse. Abre Apocalipse. Abre Apocalipse. Capítulo de número 21. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo 19. Apocalipse, capítulo 21, versículo 19, escrito está: E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento, porque a cidade de Deus também está debaixo de uma cobertura. Porque tem um sacerdote que tem a cobertura, a cidade tem a cobertura e o sacerdote terreno tem a cobertura. Ó, o primeiro fundamento, a base, jaspe. Segundo, safira. Terceiro, calcedônia. Quarto, esmeralda. Quinto, sardônia. Sexto, sárdio. Sétimo, crisólito. Oitavo, berilo. Nono, topázio. Décimo, crisópraso. Undécimo, jacinto. E duodécimo, ametista. Então essas são as pedras que são os fundamentos e a base e a cobertura da Nova Jerusalém. Tá? Agora, se atente para comigo em números. Volta lá atrás. Números. Você ainda vai voltar em Ezequiel? Vou, para Ezequiel ainda. Números. Capítulo 20. Capítulo 20, vamos ler do versículo 22 ao versículo 29. É aqui, a gente continua no próximo vídeo, tá?